Você está montando o teu processo de cidadania italiana para reconhecer a tua cidadania e não encontra uma certidão de casamento, um documento indispensável para fazer o processo, solicitado no consulado, solicitado no comune. E aí, o que fazer? Quais as alternativas para você que não encontra a certidão de casamento de uma das gerações, né, de um dos descendentes em linha reta? Fica comigo que eu já vou te explicar o que você pode fazer como alternativa para o teu processo de cidadania italiana. Pessoal, aqui a gente tem algumas alternativas, né? Logicamente, por lei, é solicitado como documentação certidão de nascimento, certidão de casamento, a de óbito não consta na circular K28, mas os comunes e consulados solicitam, e a CNN, então a documentação básica, né? E aí, se tiver divórcio, sentença do divórcio, etc. Porém, como documentação básica, certidão de nascimento, casamento e óbito. E aí o que acontece é que nos comunes na Itália, muitos comunes aceitaram processos onde, quando não encontrada uma certidão de casamento, se entregava uma certidão negativa de casamento, né? Ou seja, você pede no cartório uma certidão de pesquisa de busca por 10 anos e o cartório diz que, ele fala, não consta casamento de fulano e ciclano. E aquela certidão nada mais era como um apoio, um complemento de informação que o oficial colocava no processo para seguir sem a certidão de casamento, tá? Porque é facultativo no sentido quando o italiano, enfim, ou quem segue na linha de descendência, né, que passa a descendência, se foi o próprio que registrou o filho, né, ou seja, fora do casamento ou dentro do casamento, se foi o próprio que registrou o filho, o direito segue. Mas se em alguma certidão consta que ele é casado, teria que apresentar a certidão de casamento. Os consulados não aceitam, e tá bem taxativo. Entra no consulado, inclusive, de São Paulo, que é um dos maiores, que tem o maior fluxo de pedido, e tá bem claro lá, que não aceita nenhuma certidão negativa ou justificativa, ou para, enfim, no lugar das certidões solicitadas, tá? Então, se você tá, Marta, e aí, eu não identifiquei, não localizo, não consigo encontrar onde o italiano casou no Brasil, ou onde o filho do italiano casou, onde o meu avô casou, enfim. Aí o que acontece? O consulado, efetivamente, não tem como, se você teria que pedir no consulado, ele vai te bloquear, ele não vai seguir com o teu processo. Nos comunes, a maioria dos comunes agora não mais estão aceitando. Na verdade, a maioria dos comunes estão, entre aspas, tentando dificultar ao máximo, né? Então, muitas variações suaves que eram aceitas, que não é erro, que não era impedimento, ou que não colocava em risco o processo, nada tem a ver com fraude. Estamos dizendo de questão de o processo está completo, está evidente entre os atos jurídicos, toda a ligação dos atos jurídicos que realmente segue a descendência, o direito e tudo mais. Alguma pequena coisa que era até por boa vontade do oficial, por entendimento do oficial, um processo passava. Hoje, esse mesmo processo pode não passar. E isso eu estou dizendo mais de modo pontual, processos feitos de familiares no passado, hoje, primo, irmão, algum outro familiar que chegaram até mim para a gente fazer o processo, o próprio comune que no passado aceitou aquela pequena variação, hoje não mais aceita. Depende se é como objetivo dificultar, reduzir o fluxo, ok? A política interna do comune, blá blá blá. São tantas as motivações. Mas eu quero dizer que cidadania realizada no passado não garante a mesma documentação, a cidadania a ser reconhecida e realizada no futuro em base àquela documentação. Ela deve estar 100% correta. E os comunes também, muitos não aceitam a certidão negativa de matrimônio, tipo, olha, não casou efetivamente essa pessoa aqui. Aí, o que acontece? Qual que é a opção que você tem, a segunda opção? É você provar
efetivamente, através dessa certidão negativa, né? Você providencia a certidão negativa no cartório X, né? E aí, na certidão do filho, por exemplo, você vai retificar, pedir uma retificação junto ao outro cartório, provando, olha, não é um filho legítimo, é um filho natural, eles não tinham casamento, tem uma certidão negativa do cartório aqui, né? É tentar, junto ao cartório precedente, né, onde consta a informação errada a ser retificada, que é um filho legítimo, quando não é um filho legítimo, porque não tem a prova de casamento, não se encontra a certidão de casamento. Então, ou você tenta retificar dizendo que é um filho natural, em todas as certidões que estiverem escritas que é um filho legítimo, que resulta que houve casamento, você tenta retificar dizendo que não houve casamento e passa a ser um filho natural e o processo segue normal, né? Então, seria a primeira opção. A primeira seria ver se o comune aceitaria a certidão negativa de casamento, que hoje a maioria não está aceitando e o consulado não aceita. A segunda é, efetivamente, tentar retificar. E a terceira alternativa, se vamos dizer, consulado não aceita, comune não aceita e o cartório não conseguiu, você não conseguiu retificar, e aí? Eu vou parar o meu direito de cidadania, reconhecer minha cidadania, se quem registrou o menor, a criança que nasceu, foi quem passava o direito, não encontra-se só a certidão de casamento, dá para fazer o pedido no via judicial. Por quê? Porque no via judicial, a partir do momento que tiver outros atos jurídicos que menciona que fulano é filho de ciclano, tem toda aquela composição de história, né? E para a lei, o direito segue, porque o italiano, o filho do italiano que foi lá e registrou o seu filho, então independente de ser casado ou não casado, o direito segue. Então abre-se, tem o espaço para na petição fazer uma defesa, uma justificativa e fazer com que o pedido, fazer o pedido com que siga dentro da linha enfim, do genitor que passa o direito, que registrou o filho, de seguir, entende? Então, o judicial ele é mais flexível, onde você pode interagir, pedir, justificar, fazer a sua defesa para obter uma resposta de sentença, positiva ou negativa, mas, e sendo muito propícia a ser, inclusive, positiva, logicamente, já que quem reconheceu o filho foi quem passa o direito, tá? Então, é por ausência de um documento que não se encontra, mas tendo outras informações que chegam ao mesmo denominador comum, tá claro? Então, no via judicial, passa a ser a terceira alternativa. Então, assim, se não pare um processo literalmente, porque você fala assim, bom, pegou fogo a igreja, se pegou fogo, vai ter que ter uma declaração da cúria, vai ter que ter... Aí são provas que se anexa ainda mais pro via judicial. Fala, não tem certidão de casamento por conta disso, mas é um filho, mesmo que fosse filho natural, seguiria o processo. Então, no judicial, é muito mais flexível para ser aceito todos os tipos de prova e documentação para deixar... como eu posso dizer, para fortalecer, né, o processo para uma sentença positiva, tá? Então é muito, muito, muito factível isso. Já o que dificulta o próprio consulado, no sentido, inclusive com objetivo, a regra é nascimento, casamento, eles estão pedindo até óbito, que não é exigido, que óbito não prova linha de descendência, mas até o óbito eles estão pedindo, então imagina você, tá? Então, aqui é só uma alternativa para você, dá para seguir ou retificando, ou com a certidão negativa de neutralização, ou tentando retificar no cartório para filho natural, ou fazendo no judicial, tá? E independente de qual geração você não identifique esse documento. E se é agora uma certidão de nascimento, não tem como. A certidão de nascimento é o princípio, é a base, né? Aquela, para passar o direito, a pessoa tem que ter nascido, logicamente, e tem que ter o registro, a comprovação, quem foi o pai e a mãe, quem passa o direito. Então é um elo que falta, sem a de nascimento não tem como seguir. Agora o casamento, casando, eu registrei meu filho, minha cidadania passa. Então por esse motivo
é flexível e dá pra gente seguir no judicial. Se você não encontra a de nascimento de uma das gerações precedentes, aí nesse caso tem que pedir uma certidão tardia com todos os outros documentos que prove que aquele contraente, que aquela pessoa nasceu, né? Tem que providenciar através de advogado no Brasil, dependendo do fórum, aonde, localização, pode demorar 12 meses, 24, enfim. E você providenciar a sentença favorável, e aí o cartório vai lá e emite, né, conforme a pedido judicial, a emissão de uma certidão de nascimento tardia, e ela serve normalmente para o teu processo de reconhecimento de cidadania italiana. Espero ter ajudado, fica comigo, um abraço para você. Clica nos links aí na descrição se você quiser falar comigo ou precisar de consultoria para a cidadania italiana. Um abraço para você.